A paz de Deus, amados irmãos, na presença de Jesus Cristo. Que o Santo Espírito de Deus nos conduza à salvação eterna, amém? Vamos começar o nosso dia adorando ao nosso Deus, agradecendo, oferecendo as primícias da nossa vida ao Senhor. Vamos entregar o nosso coração, a nossa família, que nós possamos começar uma semana, meus irmãos, louvando a Deus, fazendo um jejum diante de Deus, oferecendo um jejum diante de Deus, pela nossa vida espiritual, pela nossa família, por coisas que são realmente importantes para as nossas vidas, amém? A palavra que o nosso Pai nos dá está no livro do Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que diz: A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Papai está falando comigo, com você, meus filhos. Tomem cuidado com a resposta áspera, porque a resposta que ela vem carregada com ira, com rancor, você tem às vezes ali um momento de fúria e nós falamos coisas que ferem a outra pessoa. Nós lançamos no universo palavras completamente negativas, palavras de tolice. E papai está falando hoje, meus filhos, calma, desvia a tua palavra da fúria. Não seja uma pessoa furiosa, irada, irado, com mau humor. Essa é uma palavra que está falando principalmente para mim. E papai está falando, filhos, filha, eu não tenho prazer em uma pessoa que fala o que quer, sem ponderar, sem ter sabedoria no que está falando. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Papai está falando para mim, para você, domine-se. Tenha domínio próprio. Se você não consegue sozinho, busque em Deus, na palavra de Deus, que a palavra do Senhor é um manual de vida. Irmãos, que nós possamos nesse dia buscar o dom do silêncio, a linguagem do silêncio e a linguagem da sabedoria. Que Deus nos ajuda. Eu passo a palavra para o meu amado esposo. Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu espero encontrar-vos bem. A palavra de Deus, ela nos fala em Mateus 15, versículos 17 a 20. Após Jesus contar uma determinada parábola aos fariseus, dar uma determinada palavra aos fariseus, os seus discípulos questionavam-no acerca do significado dessa palavra. E ao que Jesus lhes responde: ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus mostrava aos discípulos naquele momento não só que a lei de Moisés existia, era uma lei que tinha sido ordenada ao povo de Israel, mas que havia coisas mais importantes do que outras na lei, no sentido em que o coração do homem era mais importante do que, neste caso, a atitude de higiene de lavar as mãos. Porque o problema da alimentação, do que eles comiam, não, isso não os contaminava. O que os contaminava era o coração. Eram as palavras que saíam da boca, porque essas falam aquilo que o coração está cheio. E do coração então procedem os maus sentimentos, os maus pensamentos e todas as coisas más. E era isso que Jesus estava a tentar transmitir aos discípulos. Connosco não é diferente, amados irmãos. É no nosso coração que se formam as coisas erradas. E quando nós usamos palavras erradas, quer dizer que temos alguma coisa no nosso coração que precisa de ser tratado, precisa de ser transformado. Sabe? E é muito simples porque Jesus fala-nos noutra circunstância antes disso, em Mateus 12, 34 a 40, ele fala com os fariseus, raças de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus,
Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa, ou seja, palavra inútil, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então todas as palavras, amados, que nós dissermos, que não sejam palavras úteis para edificação, nós vamos dar conta delas no dia de juízo. Tenhamos então muito cuidado com as palavras que nós proferimos e vigiemos o nosso coração antes de mais, para que não profiramos mais palavras más na nossa boca. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Amém. Amém.